Fala pessoal, tudo bem? Vamos para o segundo assunto, tá? Esse assunto surge de ver algumas explicações ou sugestões de como armazenar o café, uma dúvida frequente das pessoas, como é que eu armazeno o café? E aí uma coisa muito importante que não é falada é que o café é um produto vivo. E a outra coisa que a gente normalmente esquece é que nós somos pessoas limitadas, seja de tempo, seja financeiramente, seja paladar, geneticamente, um monte de coisa. Então, o mais importante do que a parte técnica de como armazenar é: café é um produto vivo, cada segundo ele está respirando e eu sou uma pessoa limitada. Então, a partir disso, eu vou conversar com vocês algumas coisinhas. A primeira delas é que antigamente, né, a gente, né, os nossos, somente pais, avós, tinham o hábito de comprar café no supermercado e era em fardos, não sei se vocês vão lembrar, né? A gente tinha as pessoas privilegiadas, né, que podiam comprar em quantidade de mercado, comprava e comprava tudo em grande quantidade. E café era um desses itens. Então você vai ver assim, no supermercado tinha assim um café, ao invés de você comprar um pacotinho, você comprava um fardão. E por quê? Não tinha uma preocupação com qualidade, com validade, com nada disso. Era se estraga ou se não estraga. Então era isso. E se vocês foram ver, as informações que se tinham é guarde na geladeira, tá? Então isso era um pouco mais atrás. Um pouco mais recente, falavam assim, ó, compra café embalado a vácuo e quando você abrir, coloque num pote hermético. Então essa é uma informação um pouquinho mais atualizada. E aí vem hoje em dia, né, quem já tem conhecimento e fala, não, café você deve comprar em grãos, não deve comprar moído, deve ser uma torra super fresca e tal. E na parte bem técnica, indiscutível, científica café em geral não gosta de temperatura alta, ele não gosta de umidade, ele não gosta de luz, tá? Então essas são as três pontos principais e que não tem nada com que discordar. E tem um ponto que normalmente falam ele oxida. Só que isso é uma coisa que acontece com tudo a todo segundo, tudo oxida, né? E o café é uma dessas coisas e oxidar não necessariamente é ruim. Oxidar em geral é envelhecer, né? Então, para um produto, né, se você for para a área de vinhos, isso já é um pouco mais comum, né? Eles têm vinhos que às vezes o período ideal de você consumir, seja pelas suas características iniciais básicas, é daqui a 5, 10 anos. E tem vinho que é para você consumir jovem, né, fresco. Então tem vinho que você não quer uma oxidação, você quer às vezes gerar uma oxidação, então até que você tem um decanter. Então você coloca um vinho que ainda não atingiu a qualidade devida dele, sugerida por quem fez o vinho, e você oxigena ele para ele respirar, para ele envelhecer, acelerar o envelhecimento. Né? Então a gente tem o controle da oxidação, né, a exposição ao oxigênio, como uma ferramenta de acelerar o envelhecimento, e a gente tem, né, o vácuo, ou tentar deixar ele mais protegido sem contato com o oxigênio, como uma ferramenta de tentar desacelerar, frear isso. E aí, por isso é muito importante que a gente prove o café assim que a gente compre. Comprou o café, prova ele, vê em que estágio ele está. E aí não quer dizer que você agora de cara vai pegar o café e vai provar, nossa, ele está no estágio de 3 anos de vida, não é isso. Mas você vai conseguir, nessa primeira prova, anotar, registrar algumas coisas que você sentiu, que você ainda às vezes não vai saber colocar em palavras. A gente vai ter um vídeo aí sobre como melhorar, né, em colocar em palavras o que a gente acha, né, e sente do café, as sensações, como é que a gente transmite isso para que fique fácil da gente mesmo ler e melhorar e conversar com outras pessoas. Então a primeira coisa prova o café. Pegou, comprou, chegou em casa assim que pôde, faz um café de uma receita, né, um jeito básico que você faz, sem inventar muita moda, e prova esse café. Quando você provar esse café, tenta fazer essas anotações. O que eu achei? Nossa, quando eu fui jogar água, ele fez um que chama de blooming, né, que ele dá um crescimento, teve uma carbonatação grande, uma expansão, não teve, ele já ficou esbranquiçado logo, ele estava com um aroma muito intenso quando eu abri o pacotinho. Então anota isso. E eu recomendo que você faça isso diariamente. Você faça essas pequenas anotações. O aroma dele estava indo intenso, se estava muito fraco, se fez essa espuminha em cima, se não fez, se você fez ele coado e tal. Ao longo desse período, até você acabar de consumir aquele pacote, uma coisa legal é que você vai ver em quanto tempo, quantas vezes você faz um café com um pacotinho de café, normalmente esse pacotinho de 250 gramas. Então, nossa, legal, fiz 15 vezes. E aí você já consegue, às vezes, programar, ter a real noção do custo daquilo, do impacto daquilo. Então, às vezes, vamos supor, se o pacotinho custa R$15, se você usou 15 vezes, você gastou R$1 para fazer aquele coado. Se o pacotinho custou 30, é o dobro, R$2.
Então a primeira coisa é essa, faz essa anotação. Com isso, uma coisa que você vai conseguir ver é daquele café, que período você gostou mais dele. Se foi do primeiro dia ao 10º, se foi do 4º dia ao 15º, se foi do início ao fim, e se esse início ao fim representou do primeiro ao 30º dia, não importa. Você vai conseguir ter uma noção, se você não ficar mexendo muito o jeito de preparar ele, daquela vida, daquele grão, o que você achou. E aí, com essa análise, você vai comparar com as informações que você tinha dele, da origem e do primeiro dia. Por quê? Cada torrefação, cafeteria tem uma gestão, que pode ser intencional ou não, de como esse pacote chega até você. O jeito de torrar, né, a qualidade da matéria-prima, que pode inclusive ser igual de cafeteria para cafeteria, eles podem comprar o mesmo lote do mesmo produtor, mas depois disso, o que ela faz muda. Então, se ela torrou não só o ponto de torra, né, mas o jeito que ela torrou, o jeito que transmitiu o calor, o jeito que ela armazenou antes o grão, se ela armazenou o grão verde, né, antes de torrar num ambiente úmido, aquela umidade passa para o grão, na hora de torrar isso altera o jeito de torrar. Se for num lugar muito seco, vai alterar. Se o grão foi muito tempo armazenado ou não. Então tudo isso vai influenciar, principalmente a gestão da pós-torra. A pessoa pode torrar o café, esfriou, empacotar, isso vai dar um resultado. Se a pessoa esfria, deixa num tonel fechado, de um dia para o outro, vai influenciar. Se a pessoa deixa 2 dias, se a pessoa deixa num tonel aberto, tudo isso vai influenciar. Não tem certo e errado. Mas se você consegue confrontar o que você achou com aquele estado do primeiro dia do café, e não precisa começar tendo todas as informações, pode ser uma informação, ele foi moído no dia, na hora para mim. Esse grão foi torrado há 10 dias atrás, mas ele foi moído na hora, então seja uma informação se o seu café é moído. Se o seu café é em grão, ele foi empacotado na hora para mim, mas enquanto ele estava num tonel aberto. Então assim, a gente vai conseguir entender mais ou menos o que a gente gosta, e aí o que eu falo para levar em consideração 4 coisas. A primeira delas é a rotina, né? A gente não pode esquecer que cada um tem uma rotina. Eu, numa cafeteria, tenho uma rotina totalmente diferente de acesso a equipamento, a café, a água quente, tudo, comparado a quem está às vezes em casa, ou quem às vezes faz café no trabalho. Às vezes seu recurso é diferente, o jeito de pegar água é diferente, o trabalho que dá isso é diferente, os equipamentos que você tem para fazer o café. Então veja a sua rotina, o tempo que você tem disponível para fazer. Então veja a sua rotina, não crie uma crise de tenho que fazer, não. A segunda coisa entenda do equipamento que você está usando. Então, se eu for fazer um café expresso, eu tenho que ter um cuidado X. Se eu for fazer um café coado, eu tenho que ter um cuidado Y. É totalmente diferente. Eu, por exemplo, no expresso, a gente recebe o café aqui entre 3 a 2 dias de torra. Então, ele é muito, muito fresco. E para começar a usar no expresso, eu gosto de deixar ele aberto 2 a 3 dias. Então, eu deixo o pacote aberto. E é uma coisa que, se a gente for ver todas as recomendações especialistas, falam assim, sempre mantenha fechado. E não é. Por meu caso, eu preciso disso. Em outros casos, dependendo de como for fazer, eu já quero deixar ele bem fechado. E ao longo dos dias, ao invés de eu deixar 3 dias abertos para ir fazendo uma gestão de consumir ele, eu vejo, não, eu vou deixar agora só de um dia para o outro, 12 horas. Eu vou abrir ele 1 hora antes, vou abrir meia hora. Então tudo isso porque eu entendo do fluxo que tem e vou adaptando a minha rotina. Então não posso ficar cri-cri, que nem eu falei, mas eu posso dominar essa ferramenta. E aí isso vem da experiência e dessas anotações que eu sugeri para você. A terceira coisa, conheça seu paladar, né? Se você está fazendo para você. Eu aqui tenho que fazer para pessoas, então eu tenho que entender o paladar das pessoas e procurar ter essa gestão bem feita para entregar o café para alguém. Mas se você faz para você, ou para um marido, para uma esposa, ou quem for, você tenta conhecer esse paladar e adapta para ele. E é isso que vai ser o foco dos nossos vídeos, que você entenda das coisas e possa, dentro das suas limitações, dominar e variar o jeito de fazer o café, o jeito de armazenar, para você extrair o que você gosta. Então, se você gosta às vezes de uma nota mais tostado, mais intenso, vale a pena às vezes não deixar esse café aberto, deixar ele realmente fechado, usar o café nos 10 primeiros dias de um café bem torrado. Se você gosta às vezes de um café mais delicado, talvez ele mais envelhecido, entre aspas, ele melhore, porque algumas notas vão oxidar, que são mais oxidáveis, elas vão desaparecer, e vai aparecer, né, vai sobressair umas notas que estavam mais delicadas, que você não via, porque aquele outro sabor muito intenso apagava. Então pode ser que... Então é isso, faz essas anotações, prova ele no primeiro dia, busca saber um pouco mais de informação, leva em consideração suas limitações e anote para você confrontar e saber. Então isso desde, eu trabalho com café há uns 12 anos, desde os meus primeiros clientes, quando eu comecei a entender um pouquinho,
E eles perguntavam, quanto tempo dura? Em quanto tempo você recomenda eu consumir? Eu falava, não tem regra. Mas o principal é, começa a utilizar, veja quando esse café parou de estar bom para você, essa é a sua validade. E aí, óbvio, entra informações, né? Aquele café não chegou igual para ele sempre. Ele pode ter comprado de uma semana ou já está torrado há algum tempo ou não. Aí por isso que eu falo de confrontar. Confrontar com a informação da base, né? Do tempo zero que a gente chama. Mas basicamente é isso. É você entender que momento aquele café já não te agradou mais. E às vezes até a partir de que dia esse café te agradou mais. Então isso acontece. Tem café aqui que eu começo a gostar dele num jeito de fazer café coado, por exemplo, na terceira semana depois de torrado, com uma exposição X. Então é isso, vamos tentar não seguir cegamente todas as coisas, buscar dominar e experimentar, que experimentando surgem coisas novas que a gente não espera e surge um aprendizado sobre o nosso paladar, sobre jeitos de fazer e uma melhor adaptação para o seu dia a dia, para que você não desperdice. Esse é um dos objetivos, que a gente não desperdice dinheiro comprando às vezes uma coisa que não precise, ou tendo acesso a um produto muito bom e não sabendo utilizar. Então essa é a ideia, beleza?